Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar aqui novamente com os irmãos. Uma noite tão especial como essa, que o Senhor nos convida para estar participando da mesa dele. É um convite dele para nós, um convite para a sua igreja. Não somos nós que convidamos os irmãos, mas realmente nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus que nos convida. E se ele nos convida, ele tem um intuito. E o intuito do Senhor é que nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, desenvolvendo a nossa salvação. É por isso que tantas vezes na Bíblia nós vamos ver a necessidade que temos de estar juntos, de estar congregando, de não deixando de congregar como é costume de alguns, porque realmente nós crescemos quando estamos juntos. Isso é um mistério que nós vemos na casa de Deus, né? Que é a igreja, que é a família de Deus. E talvez, por um motivo muito especial, o Senhor quis assim, para que ninguém pudesse crescer sozinho, mas que todos nós precisaremos uns dos outros. E realmente é uns dos outros, não é os irmãos dependendo, precisando dos pastores, mas sim todos dependendo e precisando do mesmo pastor, que é Cristo, porque ele é o pastor da igreja. Nós somos todos cooperadores com ele. Mas é tão difícil ter esse entendimento, né? Nós falamos tanto da cooperação na casa de Deus, mas por nós termos vindo de um sistema religioso, muitas vezes nós não conseguimos deixar aquilo que aprendemos por causa que acostumamos e tomamos aquilo no nosso subconsciente, e é por isso que nós precisamos da palavra de Deus para renovar o nosso entendimento, para transformar os nossos pensamentos segundo a palavra de Deus e não segundo aquilo que pensamos. Porque realmente hoje nós vemos que grande parte do povo de Deus vive num cativeiro religioso. Nós vemos os exemplos do Antigo Testamento do povo de Deus quando foi cativo para a Babilônia. Realmente, hoje, a grande massa do povo de Deus está cativa num sistema religioso, num cativeiro religioso. E muitas vezes nós estamos tentando escapar desse cativeiro e não conseguimos. Por quê? Porque muitas vezes estamos deixando as coisas essenciais de lado, estamos nos apegando nas acrescentações, ou seja, naquilo que são bênçãos vindas da parte de Deus, mas que não são prioridades da palavra de Deus. Por isso nós precisamos sempre considerar a palavra de Deus, porque na casa de Deus há ordem, e a ordem é estabelecida pelo próprio Deus. Então, por isso que nós sempre tentamos fazer somente aquilo que está na palavra de Deus. Porque hoje os homens criaram métodos e coisas para ajudar o Senhor, mas na verdade não estão ajudando a igreja, estão atrapalhando a igreja. Porque na casa de Deus há ordem, e as únicas ordens que o Senhor respeita e confirma são as ordens que ele mesmo deu. Mas muitas vezes nós nos vemos nos apegado à ordem de homens e não segundo aquilo que as Escrituras falam. É como o que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 32, né? O povo queria algo para adorar. E eles tiveram a bela ideia de fazer um bezerro de ouro. E assim continua até hoje. Nós queremos ajudar o Senhor, queremos ajudar os irmãos, queremos que os irmãos tenham prazer em estar na casa de Deus, então nós precisamos fazer algo para entreter os irmãos, para que os irmãos venham, ou seja comida, ou seja qualquer tipo de coisa. Não que comermos hoje seja errado, né, irmão? Não entenda isso. Mas vemos que os homens criam métodos, né? Nós precisamos criar um método para ganhar pessoas, e o Senhor é contra totalmente esses métodos. O único método do Senhor é a palavra dele. Eis o problema da cristandade atual. Nós criamos métodos e maneiras de servir ao Senhor que não agrada o Senhor. E talvez seja por isso que o povo de Deus tenha sofrido tanto, por estar obedecendo coisas que não estão nas Escrituras. E quando você chega no capítulo 25 de Êxodo, quando o Senhor vai dar as diretrizes de como deve ser o tabernáculo, você vê que o Senhor cuida de cada peça, de cada cuidado, de cada parede, de cada material, de cada coisa foi estabelecida conforme a vontade de Deus.
e não conforme a vontade dos homens. Irmão Luiz, o Senhor não chegou para Moisés e disse: como tu acha, Moisés, que precisa ser essa parede aqui? Ou como você acha que precisa ser feito, com que material precisa ser feito a arca? Que material precisa ser feito esses muros? O Senhor nunca perguntou para o homem isso. O Senhor já deu tudo estabelecido conforme a sua vontade. E a igreja é a casa de Deus, casa espiritual. Ou seja, no Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor foi nos dando a sombra daquilo que haveria de vir. Qual é a verdadeira casa? Cristo sobre a sua própria casa. Qual casa? Somos nós. Então, hoje nós somos casa de Deus. E nessa casa de Deus, que é essa casa espiritual, onde a pedra angular, a pedra de esquina que os homens rejeitaram, é o Senhor Jesus Cristo, há a mesma ordem. As ordens já foram estabelecidas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos procurar os marcos antigos, os antigos caminhos, para que voltemos às práticas antigas, às práticas da palavra de Deus, para que nós possamos alcançar luz aonde há trevas. E veja como é interessante, irmãos, nós lemos tantos textos que podem nos esclarecer durante tantas vezes, e às vezes não conseguimos ser esclarecidos. Por quê? Porque quando não mudamos de atitude, realmente não estamos esclarecidos. Não é verdade? Se eu falo para você, você não pode ir por esse caminho, e eu chego vendo você indo por aquele caminho todo dia, logo você não foi esclarecido que ir por aquele caminho é um caminho perigoso. Mas quando eu falo para você, Rodrigo, não vá por esse caminho, vá por esse aqui, e eu vejo você converter a sua mente, ou seja, uma metanoia, uma transformação da sua mente, você se converte daquele caminho e agora eu olho para o Rodrigo, ele está andando por um caminho novo, eu digo, nossa, ele compreendeu aquilo que foi falado. E assim somos nós. Nós podemos estar lendo as Escrituras e não estar compreendendo o que estamos lendo. Por quê? Porque nós estamos apegados a certos tipos de interpretação que não são segundo a palavra de Deus. E hoje nós vemos tanto isso. Tantas coisas foram inseridas no meio do povo de Deus. No próprio culto racional da igreja, foi inserido tantas coisas que quando você vai para as Escrituras, você não vê isso nas Escrituras. Então nós precisamos meditar no que nós temos errado, ainda que seja agradável para os nossos olhos. Sabe, Klaus, eu vou num culto e digo, nossa, como eu gosto daquele tipo de culto, como eu me sinto bem. Mas sabe, irmão, na casa de Deus não é um lugar para você se sentir bem. Quando você vive a realidade da casa de Deus, só o que você tem é Deus. Só o que você tem é Cristo. Aquele que você quer agradar é Cristo. Você pode até mesmo sair desagradável daqui, ou triste daqui, mas se Cristo sair feliz, é o que nos importa. Cristo é tudo para nós. Então, quando você tem ideia realmente do que é a casa de Deus, do que é a igreja, você não vai vir mais para um culto para sair daqui aliviado, ou para sair daqui transformado, ou para que o Senhor ganhe a sua família, ganhe a sua esposa, ganhe seus corações, ainda que isso seja as coisas seculares ou secundárias da fé. Mas você vai vir aqui primeiramente para que Cristo seja engrandecido na sua vida e na minha vida. Para que realmente nós tenhamos uma realidade do que é casa espiritual. Porque senão, irmãos, nós vamos estar domingo após domingo, sexta-feira ou terça-feira, estudando e não vivendo realidades espirituais que precisam ser transformadas nas nossas vidas. Causar essa metanoia, essa mudança de mente nos nossos corações. Amém? Então vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 4 e 5, eu quero ler com os irmãos. Amém? Chegando-nos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, aqui nós temos um texto tão conhecido, mas que merece cada vez mais a nossa atenção. Cristo é a nossa pedra angular. Cristo é uma pedra que vive, mas também nós precisamos ser pedras que vivem. E essas pedras que vivem são edificado casa espiritual. Para quê? Para ser sacerdócio santo. A fim de quê? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para que você precisa ser uma pedra que vive? Para quê? Para ser edificado casa espiritual. Para quê? Para sacerdotar. Para oferecer sacrifício santos e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vimos que Deus nos mostra como seria a sua verdadeira casa. Em Êxodo capítulo 25, irmãos, realmente nós vemos que o Senhor dá toda a diretriz de como seria a casa de Deus. Em Romanos capítulo 15, a partir do verso 4, Paulo diz assim que tudo que Dante nos foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, Paulo ele faz um tipo de tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? Você pega os exemplos do Antigo Testamento e aplica no Novo Testamento. Você vê a maneira que Deus tratava com a sua casa no Antigo Testamento, da mesma maneira ele vai tratar da sua casa. Então você vê como Deus ele teve todo o cuidado para fazer a sua casa o tabernáculo para a habitação dele no meio do povo. Amém? Mas, infelizmente, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E esse cativeiro, ele durou 70 anos. E lá na Babilônia o povo tinha muitas coisas que imitavam até mesmo alguns aspectos da fé cristã. E hoje nós vimos que, assim como no cativeiro babilônico, muitos irmãos estão num cativeiro religioso. Nossa, irmão, quando a gente vê algum pastor falar que nós estamos pescando no aquário dos outros, nós vemos como realmente os irmãos estão em cativeiros religiosos. E às vezes, irmãos, nós não damos conta do que nós estamos falando, porque nós pensamos que um cativeiro humano, ou propriamente dito, é mais terrível do que um cativeiro religioso. Mas eu posso dizer para você que o cativeiro religioso é mais terrível que um cativeiro humano. Porque o cativeiro religioso mantém a sua mente, as suas emoções, o seu pensamento presos àquilo que as pessoas querem te dizer. Mas Cristo nos libertou para que verdadeiramente nós sejamos livres. Eis o que o povo de Deus precisa ser livre. Mas, irmãos, o diabo ele é tão astuto que no meio desse cativeiro ele criou coisas que imitam a fé cristã. Assim como quando o povo estava em Babilônia, lá em Babilônia o povo tinha sinagoga. Eles tinham lugar para se reunir. Lá em Babilônia eles tinham a Torá, os 5 livros da lei, o Pentateuco. Eles tinham propriamente a Bíblia. Lá em Babilônia eles se reuniam, eles prestavam um culto. Lá em Babilônia eles tinham prosperidade, porque quando você lê lá o livro de Esdras e Neemias, você vê que o povo judeu prosperou em Babilônia. Então lá em Babilônia o povo tinha tudo que imitava a fé cristã. Mas eles não podiam sacrificar, porque o sacrifício é só na casa de Deus. Veja que interessante. Você pode ter um ambiente religioso, você pode ter a Bíblia, você pode ter comunhão com os irmãos, até mesmo isso. Você pode ter tudo, prosperidade, mas você não tem sacrifício, porque o sacrifício é só na casa de Deus.
E como que nós vamos voltar a ter sacrifícios? Eis um remanescente que sai então de Babilônia. E você vê que era um pequeno rebanho. Como diz lá em Esdras capítulo 1, todos aqueles que o coração for envolvido, ou ter um coração disposto a ajudar. Mas o povo não queria largar, irmão. Porque lá em Babilônia eles tinham culto. Lá em Babilônia eles liam a Bíblia. Lá eles tinham prosperidade. Lá eles tinham todas essas coisas. Mas eles não tinham sacrifício. Eles não iam querer subir para Israel, até porque era 1.100 e poucos quilômetros, andando, seja a cavalo ou seja a camelo. Era muito longe voltar para Jerusalém. Para que nós vamos fazer isso? O que nós temos em Jerusalém? E realmente na casa de Deus, somente o que nós temos é o próprio Deus. Nenhuma dessas acrescentações. Na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, nós vamos ter Cristo entronizado. Então, tudo aquilo que nós achamos não cabe, não é apto para a casa de Deus. Todos os nossos achismos, todos os nossos sofismas, todo esse nosso conhecimento religioso não é apto para estar na casa de Deus. Porque a casa de Deus é segundo as Escrituras e não segundo os nossos achismos, não segundo os nossos modelos, não segundo aquilo que nós achamos, mas é segundo as Escrituras. E às vezes não é agradável, então o culto para nós, sim, irmãos, muitas vezes não é agradável, porque muitas vezes nós viemos sobrecarregados e nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus, que é a água que limpa os nossos pés que caminham no mundo. E muitas vezes, quando nós damos conta que a verdade tem nos esmagado, nós ficamos tristes e angustiados, porque aqui você não tem nenhum subterfúgio. Aqui você não vai falar sobre prosperidade, porque a nossa prosperidade é Cristo. Aqui você não vai ser bajulado, porque é o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, é Cristo. Aqui o centro das nossas atenções vai ser Cristo. A nossa pregação vai ser Cristo. Ainda que para isso nós precisamos ser quebrados, mas Cristo precisa ser entronizado. Porque onde Cristo não é entronizado, não é casa de Deus, é cativeiro religioso. Essa é a diferença. Porque na casa de Deus você consegue fazer sacrifícios espirituais. Vamos ler lá. Romanos, capítulo 12, verso 1. Veja que interessante, irmãos. Um texto tão conhecido que possa trazer luz ao nosso pensamento e ao nosso coração nessa noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que aqui você precisa estar num ambiente espiritual. Veja que aqui você vai apresentar o seu corpo como um sacrifício. Sabe por quê? Porque aqui os seus pensamentos, eles vão ser deixados de lado. Aqui a sua riqueza vai ser deixada de lado. Aqui a sua alegria, o seu sonho precisa ser deixado de lado. Aqui o que você acha que vai ser, ou que você tem colocado como é que eu posso dizer para os irmãos? Como prioridade na sua vida precisa ser deixado de lado. Tudo aquilo que você tem sonhado para você, para a sua vida profissional, para a sua vida material, até mesmo para a sua vida espiritual, precisa ser deixado de lado. Porque Cristo é entronizado no meio da casa de Deus. E quando ele é entronizado, ele que manda na sua casa. É ele que governa a igreja.
Nós somos ovelhas do seu rebanho. Por isso que Paulo, um pouquinho antes, vai dizer, como que vai dizer o vaso do seu oleiro? Por que você me fez assim? Não, nós apenas abaixamos a nossa cabeça e aceitamos a palavra de Deus com alegria no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela sabe a intenção do nosso coração. Ela consegue dividir o que é alma e espírito, juntas e medulas. Ela consegue distinguir o que é espiritual e o que é carnal. E ela começa a fazer um raio-x sobre você. E quando ela faz um raio-x sobre você, é como você vai naquele raio-x médico, né? Ele vai identificar a sua doença e ele vai dar o remédio para a sua doença, ainda que para isso você vai sofrer um pouco. E você precisa entender o que é um sacrifício vivo. Paulo diz assim, você precisa apresentar o seu corpo, não para uma festa, para ter um jogo de luz, você vê pessoas dançando, e você dançar também, e você diz, que legal, nossa, nós estamos prestando nosso sacrifício vivo aqui, não. Não é assim não, irmão. O sacrifício vivo é tudo que vai contra a sua carne, contra o seu eu, contra o seu ego. É quando você é esmagado pela palavra de Deus. Quando você realmente tem esse entendimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é poderosa para mudar o seu interior, então você se alegra com isso. Isso começa a virar a sua alegria. Por isso que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ele ficou 11 capítulos falando sobre todas as misericórdias de Deus. Ele mostrou todas as grandiosidades das misericórdias de Deus. Ele fala, diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, irmãos, vocês precisam apresentar o vosso corpo, o meu e o seu corpo, como um só corpo, que é o corpo da igreja, o corporativo. E como um só corpo, nós vamos apresentar nossos sacrifícios espirituais, se é que nós estamos num ambiente espiritual. Porque você pode estar num ambiente errado. Você pode estar num ambiente de cativeiro. E nesse ambiente de cativeiro você tem sido entretido com coisas que têm dispersado a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, mas lá no seu interior você sente, tem algo faltando aqui. Parece-me que o Espírito de Deus não está mais aqui. E realmente, onde não é casa espiritual, irmão, o Espírito de Deus não está. Não está, irmão. Porque o Senhor é comprometido com a sua casa. Você pode ver, o Senhor fez questão de mostrar para o povo antigo, para o povo de Israel, vocês precisam fazer um tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era a presença de Deus no meio do povo. Nesse tabernáculo vai ter uma arca. O que significava a arca? A presença de Deus entre eles. E a arca ficava lá no Santo dos Santos. E o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, o maná e o que mais? A vara de Arão. Tudo apontando para Cristo. Aonde Cristo está, o Espírito Santo de Deus está. Aonde Cristo é o centro da pregação, aonde Cristo é o centro da reunião, aonde o Cristo é o centro do nosso mover, ali o Espírito Santo tem compromisso. Aonde Cristo não é o centro, o Espírito Santo não tem compromisso, irmão. Isso é muito interessante. Porque nesse mês eu me encontrei com 2 irmãos que fazia muito tempo que eu não me encontrava. Mais de 10 anos. E eu me encontrei com o irmão e me entristeci muito, porque fazia mais de 10 anos que eu via ele, e pelo pouco que eu conversei com ele, ele estava pior do que 10 anos atrás. Mas o irmão vive num ambiente religioso. Talvez o irmão reúna mais do que todos nós juntos, porque ele é envolvido com coisas supostamente espirituais. Mas espiritualmente, assim, tu via que o irmão não caminhou um passo para frente. Por que será? Porque Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele é comprometido aonde está a casa de Deus. E também me encontrei com um irmão que fazia também mais de 10 anos
que eu não via, talvez 15, e falei para o Marcelo, nossa, algo mudou nesse irmão. Parece que o irmão caminhou bastante para frente. O irmão cresceu na graça e no conhecimento. Só não escutar o irmão falar. Então você vê que o ambiente que nós estamos muda o nosso caráter. Porque o ser humano é assim, né, irmã? Você vê, se você está envolvido com um monte de gente que está chamando palavrão lá no seu serviço, e daqui a pouco você está fazendo aquelas brincadeiras baixas, daqui a pouco você pega aquele vocabulário, o Lucas veio de Minas falando mineiro, agora já está falando joinvilense, você vira um fruto do meio daquilo que você está fazendo. Então, quando o Espírito Santo não está agindo mais, você vai virar um fruto do meio daquilo que você tem recebido. E quando você vira um fruto do meio daquilo que não vem do Espírito Santo de Deus, irmão, é tão triste, é tão angustioso. Quando você vê alguém que não desenvolve a sua salvação. Porque Cristo, ele tem compromisso somente com a sua casa. Veja, todo o povo de Israel era povo de Deus. Somente um remanescente, um pequenininho rebanho, saiu para voltar para Jerusalém, quando Ciro deu a ordem. Nabucodonosor levou-lhes cativos. Ciro deu a ordem, vocês podem ir agora, então, e voltar para Jerusalém. Só um pequeno rebanho, dona Thelma, voltou. A grande massa do povo de Deus não quis voltar. Quis ficar lá. Eles falavam assim, aqui nós temos sinagoga. Eu posso ir ali, o irmão vai ler o livro, eu vou ler a Bíblia. É aquela falsa servidão ao Senhor, né? Ou aquele desencargo de consciência. Eu vou no culto domingo para dar. Estou muito longe do Senhor, vou dar aquela agradecida. Isso não é casa de Deus, irmão. Isso é Babilônia. Isso é cativeiro religioso. Eu vou lá para estar um pouquinho com os irmãos, eu estou muito triste hoje. Isso é cativeiro religioso. Sua mente está presa a coisas que não são do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter ideia do que é a casa de Deus. E quando você está num ambiente onde a palavra de Deus é pregada, então acontece isso conosco. Veja o capítulo 12, verso 2 de Romanos. E não vos conformeis com este século. Mas, irmãos, hoje, irmão Luiz, você vê a cristandade atual, o irmão que é mais velho, o irmão vai saber do que eu estou falando, né? Na década de 80, você não via jogo de luz na igreja? Não via. Na década de 80, não tinha essas igrejas de parede preta, pastores coach. Pelo contrário, você chegava em qualquer lugar de reunião, os irmãos estavam todos de joelho dobrado, orando. Era 1 hora de oração antes de uma reunião. Não é verdade? Mas parece-me que a grande cristandade atual começou a se conformar com esse século. Né? Trouxeram os shows para dentro da igreja. Que legal. Eu vou num show gospel. Nossa, que espiritual, né? Quem é o centro desse show? Certamente é o artista que você vai lá ver. Não é Cristo. Não é. Porque você paga para ir lá ver. E Cristo nunca deu. Cristo, a graça nos ensina que tudo é de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então, se você paga para ir em algum lugar religioso, alguma coisa, é difícil encontrar a casa de Deus nesse lugar. Porque se realmente existisse verdade espiritual, nós aprendemos que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Nós aprendemos com Cristo que é melhor dar do que receber. Então ninguém está interessado no que você tem, mas estamos interessados em você, propriamente dito. Que você cresça. Esse é o interesse de onde é a casa de Deus. E esse interesse é mútuo. Mas, infelizmente, irmão, há um cativeiro religioso no nosso meio, no meio da cristandade atual. E como que nós vamos conseguir libertar os nossos irmãos desse cativo? Se é que nós não estamos cativos nesse cativeiro babilônico. Esse cativeiro ele é tão bem montado, irmão, sabe por quê? Porque às vezes nós somos pegos no nosso próprio coração. Não é verdade? Nossa, minha família está toda lá. Como é que eu vou sair de um lugar desse? Eu sei que eles não pregam a palavra. Eu sei que Cristo não é o centro. Eu sei que eles pregam só prosperidade. Eu sei que eles pregam, mas eu vou lá, eu faço a minha parte, né? Não, você não entendeu. Você não entendeu que Cristo tem um caminho.
Cristo ele tem uma diretriz. Desde quando nos olhos dele foi visto uma grande certeza que precisava ir para Jerusalém, ele ainda tem essa convicção: eu edificarei a minha igreja. Esse é o pensamento da casa de Deus. E aqueles que fazem parte da casa de Deus, que são como pedras que vivem, esses têm o mesmo pensamento. Cristo está edificando a sua igreja. E eu preciso ser um cooperador para a edificação da igreja. Não para os meus próprios pensamentos, não para a minha própria riqueza. Pelo contrário, mas para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Esse é um pensamento de uma pessoa cristã. Esse é um pensamento de uma pessoa que não tem conformado os seus pensamentos segundo esse século. Veja, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós precisamos ter uma mente transformada. E uma mente transformada é uma mente ensinável. Triste é quando nós encontramos irmãos que não são mais ensináveis. Porque nós vivemos tantos anos na fé e nós vemos como nós não sabemos nada. Como nós vamos mudando de opinião durante a nossa carreira, durante a nossa jornada. E como nós vemos como lá atrás nós andávamos errados e éramos soberbos. E o Senhor tem mudado o nosso interior, mudado a nossa maneira de pensar, usado irmãos para nos ajudar. E como às vezes nós vemos irmãos, nos ajudamos e ainda pensamos: esse irmão tadinho, ele não sabe nada, né? Como é que ele vai me ajudar dessa maneira? Porque a soberba, o orgulho do cativeiro babilônico tem enchido nosso coração. E nós não conseguimos soltar as amarras do cativeiro para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. E uma das características da casa é que só aquele que o Senhor chamou, que com um coração voluntário se dispor a servir. Não é por força, nem por violência, nem, irmão Humberto, por medo do inferno, não. Nem por isso, irmão. É por um coração voluntário. É quando você encontrar o amor de Deus pela sua vida e você vai ver que ele te amou tanto que você não vai conseguir não amá-lo. Você não vai conseguir não servi-lo. Você não vai conseguir não ajudar os irmãos. Você vai entender o quanto foi perdoado. Então você começa a perdoar os irmãos, a ajudar os irmãos, a trabalhar pelos irmãos. Não é por medo, por um evangelho terrorista. Não, não é por isso, irmão. Mas é com um coração voluntário que você vai ajudar na obra do Senhor. E a palavra diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos, irmãos, de transformação. Porque se não tivermos transformação na nossa mente, não adianta conhecimento. O conhecimento é transformado em sabedoria quando há transformação. Sabe? Não adianta você dizer para mim que você sabe o que é um acorde de dó maior se você não consegue fazê-lo. Eu vou pegar o violão e vou dizer para você assim: faz então aqui esse acorde. Não, eu sei, irmão, que ele é formado de tônica, terça e quinta. Eu sei, irmão, não, mas pega e faz. Não é que eu não sei fazer, irmão. Pega o violão e faz, irmão, um acorde. É trabalharmos com aquilo que temos. Sabe, irmãos? Se acho eu que tenho pouco de Cristo, mas eu tenho um pouco de Cristo. E esse pouco já é muito. Porque um pouquinho de Cristo é muito. É muita coisa para nós. Porque Cristo é muito grande para nós conseguirmos contê-lo somente no irmão. Por isso que as riquezas insondáveis de Cristo foi dividido para a igreja, para que nós pudéssemos nos reunir como casa espiritual. Porque é na casa espiritual que nós vamos conseguir sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Senão, não há sacrifício. Até hoje, irmão, o povo judeu não pode fazer sacrifício. Sabe por quê? Porque eles não têm mais casa. É por isso que eles lutam até a morte, porque eles entenderam o que é casa. E às vezes nós não entendemos o que é casa de Deus. Eles querem fazer, mas eles não têm mais o templo, irmão Luiz. Eles não podem sacrificar em qualquer lugar. Não, tem todas uma... Olha só, irmão, tem toda uma diretriz para o sacrifício. Mas nós que temos a realidade espiritual, nós não conseguimos entender que tem todas as diretrizes.
E nós olhamos para o povo de Israel e vemos, nossa, eles estão 2000 anos aí. Eles têm os artefatos todos prontos. Está tudo certo. Mas eles não têm o lugar. Eles precisam pegar aquele lugar de novo. E é por isso que eles lutam até a morte. Eles dão a vida, humanamente falando, pelaquilo ali. E nós que conhecemos a realidade de Cristo, as realidades espirituais, não conseguimos romper essa barreira e transformar as nossas mentes. Como que nós vamos trazer os nossos corpos como um só corpo para apresentar sacrifício ao Senhor? Se nós não temos realidade de vida. Então, primeiro, você precisa realmente ver aonde você tem ido. Nem todo lugar é casa de Deus. Existem muitos cativeiros por aí. Tem aparência de casa. Tem sinagoga. Eles usam a Bíblia. Eles têm reuniões. Eles dizem que têm comunhão. Eles falam muito em prosperidade. Mas eles não têm o Espírito Santo de Deus agindo realmente na vida deles, porque o Senhor é fiel, irmão, à palavra dele. Mas Cristo sobre a sua própria casa. Cristo está sobre a casa. Então, como que você vai oferecer sacrifícios agradáveis a Deus se você não está na casa? O povo de Israel entendeu que não tem como. Estão quase 2000 anos sem sacrifício. Não sacrificam mais. Porque eles não têm mais a casa. Mas nós temos a casa. Por isso que nós lemos lá mais, nós como pedras que vivem, sois edificado casa. A fim de quê? De quê? De oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E veja aqui o verso 2 do capítulo 12 de Romanos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque quando nós conseguimos essa metanoia, essa mudança de curso, quando nós conseguimos entender realmente o que está acontecendo, aonde que nós precisamos estar, que nós precisamos priorizar as coisas espirituais, como para sermos casa de Deus, não podemos dar lugar à brincadeira, nem a achismo, nem aquilo que pensamos. Por isso, irmãos, que nós precisamos cada vez mais ser diligentes e cuidadosos com as nossas reuniões. Porque o diabo coloca uma coisinha no meio da reunião que vai agradar você. Você vai chorar, mas aquilo não é mais casa de Deus. Cristo já não é mais o centro das atenções. Isso é uma linha tão fina, irmão, de Cristo ser o centro da atenção ou ser um irmão o centro da atenção. Como nós vamos em lugares que tem irmãos que querem ser o centro da atenção. Sabe por quê, irmão Luiz? Eles usam Cristo para chamar a atenção para eles. Para você ver como a linha é tão tênue, é tão fina a linha. Então as pessoas começam a adorar pessoas e não a adorar a Deus. Irmãos, nós amamos. Deus nós adoramos primeiramente. Você não precisa adorar nenhum irmão. Você deve ao irmão o amor. Você precisa adorar a Deus. Ele é o teu mestre, ele é o teu pastor, ele é o nosso guia. Nós somos todos irmãos. Ainda que alguns irmãos tenham mais experiência que possam nos ajudar, mas esses irmãos vão encaminhar você a Cristo. Vai atrás de Cristo. Vai atrás do Cordeiro. Aonde quer que ele vá. Segue ele. Vai por onde ele está. Cuide. Não vá onde ele não está. Porque onde ele não está, torna-se um cativeiro religioso. E onde tem cativeiro religioso, você vira um escravo de pessoas. Porque esses cativeiros têm nome, sobrenome, CNPJ. E a igreja de Deus tem somente um nome. Por isso que lá na carta da igreja de Filadélfia, o Senhor diz assim, porque guardastes o meu nome, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Porque guardastes o meu nome. E ele diz, não tema, ó pequeno rebanho. Irmãos, não foi muitas pessoas que voltaram do cativeiro babilônico. E também não eram muitas pessoas lá no livro de Apocalipse que estavam na igreja de Filadélfia. Então veja que a multidão não diz nada. Ainda que um grupo pequeno também não diz nada. Mas o que diz é a intenção do coração. O que diz é onde você está. O que você tem escutado.
Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem sido uma pedra que vive? Será que você está se achegando a Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa? Vós também, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de quem é o sacrifício? Só tem um. Por meio de Jesus Cristo. O sacrifício agradável a Deus tem só um meio, André. Só um meio. Não existe outro método. Não existe outra doutrina. Tem só uma diretriz. É Cristo. E é para Ele que nós precisamos correr. É para as veredas antigas. É entender que realmente nós precisamos ser luz nesse mundo. Refletir a luz de Cristo nas nossas vidas. Porque as pessoas que estão nesse cativeiro precisam enxergar alguma coisa. E como é que elas vão enxergar alguma coisa se nós olhamos para aquilo ali e nós achamos até mesmo legal? Ah, legal. Achei até legal, interessante a maneira que esses irmãos trabalham. Qual é a maneira que esses irmãos trabalham, irmão? É uma maneira muito diferente, porque se não é a maneira da Bíblia, irmão, não é nenhuma maneira correta, não. Nossa, os irmãos eles fazem uns negócios. Que negócio, irmão? Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Não está na Bíblia, né, irmão? Não. Pois é, irmão. Olha que risco de você estar num ambiente que é casa de Deus e virar um cativeiro religioso. E esse cativeiro religioso ele é tão interessante porque daí as pessoas que servem, Marcelo, se tornam escravos daquele cativeiro. Porque daí o povo se acostumou com aquilo ali. Aí o irmão que serve vai falar assim, como é que eu vou mudar, irmão? Se o povo gosta disso aí, rapaz, o povo quer aquilo lá, irmão, como é que eu vou mudar? O povo gosta, irmão, da pessoa dançando aqui, irmão. O povo vem e chora, irmão. E daí eu consigo falar alguma coisa boa para eles, eles escutam alguma coisa boa. Nossa, irmão, eles gostam que escureça toda a luz e joga um canhão assim um holofote em ti, irmão, quando tu tá pregando, e eu boto aquela musiquinha triste e o povo chora. Aí eu consigo falar algumas coisas, irmão. Nossa, são tantos métodos, né, irmão? Ah, irmão, mas quando você vê como Deus tratou o método humano, lá em Êxodo capítulo 32, você vai se assustar. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei e o povo tinha feito um bezerro de ouro, segundo os pensamentos e o coração dele, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O Senhor mandou o povo ter uma decisão. Irmãos, vocês vão precisar ter uma decisão. Ah, irmão, é duro. Mate cada um o seu irmão que participou disso. É duro, irmão. É porque Deus não aceita sacrifícios feitos por mãos de homem. Nenhuma adoração estranha, nenhum fogo estranho no altar o Senhor aceita. Nada. E nós aceitamos, né? Não, André, vamos fazer um joguinho de luz aqui? Só um holofotezinho em mim quando eu pregar, né? Eu venho com um terno bem bonito e tal. Né? Falo mais impostado com os irmãos. Né? Bota uma musiquinha triste. Vamos fazer os irmãos chorar. Nossa, são tantos métodos. Como dizia o irmão Décio, prega no seco, irmão. Tira a musiquinha de fundo e prega. Faz os irmãos sentir o Espírito Santo de Deus de verdade no coração sem aquela musiquinha de fundo. Chora no teu quarto no seco, irmão. Sente a presença de Deus sozinho. Sente a presença de Deus com os irmãos. Na leitura da palavra se aquebranta, irmão. Isso é ser casa espiritual. Isso é entender aquilo que o Senhor tem feito. E quando você começa a entender, você vai se livrando dessas amarras. Mas são cada amarra, irmão. Tem tantos servos de Deus presos em amarras religiosas. Porque eles querem até sair, mas não conseguem. Porque às vezes, se sair, vai precisar trabalhar. Porque já vive 20, 30 anos ali. Depende daquilo ali. E se mudar aquilo ali, não dá mais dinheiro. Não tem recurso, irmão. Porque a igreja não dá lucro. Pelo contrário, na igreja você vai se doar. Aquilo que você tem, você vai dar. Não dá lucro. Não é interessante? Certa feita, um irmão, não vou dizer local, dava uma aula toda terça-feira num ambiente religioso. Era um ambiente muito grande, bem conhecido. Cerca de 20 mil irmãos.
E esse irmão dava um ensino bíblico na terça-feira. E ele entrou num assunto muito interessante lá e o pastor chamou ele, vem cá. Eu quero que você volte amanhã e continue falando sobre isso. E o irmão falou, irmão, eu não vou poder, porque eu tenho que visitar uma família em tal lugar. Aí o pastorzão olhou para ele, como assim, irmão? Você vai deixar de falar aqui para 2.000 pessoas para falar para uma família? O irmão não está tendo entendimento. E o irmão falou, é exatamente isso, irmão. Eu vou fazer exatamente isso. Na outra semana, o mega pastor chamou o irmãozinho lá, irmão simples, muito simples. Chamou o irmão lá e falou, a partir de hoje você vai ter um apartamento aqui, nós vamos te dar um apartamento, vamos te dar X de salário, não vai se preocupar mais com nada, não vai precisar servir mais ninguém, só vai servir na obra aqui, assim, tu vai ser pastor remunerado aqui, tal. E o irmão olhou para ele e falou, irmão, você sabe que eu não posso aceitar isso. E o pastor perguntou para ele, por quê? Porque se eu pregar a verdade aqui, você está disposto a de 20.000 pessoas ficar com 100 pessoas? Ou 50? Ou 30? O irmão está disposto a isso? Se nós tirarmos todas as muletas que é colocada aqui para o povo, para esse grande massa de povo vir aqui, você está disposto a ficar com 50 pessoas, irmão? Está disposto da arrecadação cair de tantos mil para quase nada? Está disposto, irmão? A talvez você precisar trabalhar para comer, para viver? Está disposto, irmão? Ah, esse pastor ficou bravo com ele. Não. Então você não precisa mais vir nem na terça. Não, tudo bem, irmão. Não foi, então não vem mais na terça, não tem problema. Mas eu não posso falar isso. Eu não posso fazer isso. Isso são coisas inegociáveis. E daí você vê um irmão que foi liberto, que entendeu que é uma casa espiritual, e um irmão também que está num cativeiro religioso. O cativeiro religioso é isso, irmão. Te prende a isso. Emocionalmente, materialmente, fisicamente, corporalmente, tudo ele te prende ali, porque ali é bom, ali você fica realizado, ali você aparece, ali você tem cargo, ali massageia o teu ego, ali faz isso, ali você é o centro, Cristo não é mais o centro. Mas daí então, há só uma presença que não tem mais ali, a presença do Espírito Santo de Deus. E não digo que o Espírito Santo de Deus não trata, não se comunica com esses irmãos, sim, com certeza, mas há coisas que ele delega somente à casa de Deus. Porque somente na casa de Deus nós vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício. O Senhor só vai aceitar sacrifício na sua casa. Ele não aceita sacrifício fora da casa, irmão. Isso é uma regra de vida e conduta. Olhe para Israel e veja. Talvez nós precisamos considerar mais as coisas espirituais. E perceber que muitas vezes nós podemos estar enganados, sendo cativos. Não que não somos povo de Deus, todos eram povo de Deus, tanto os que ficaram em Babilônia, como os que foram para a reconstrução do templo. Mas somente aqueles que disporam o coração e voltaram para Jerusalém poderiam participar das coisas espirituais que Deus tinha dado para eles. Eles iam de coração aberto. Trabalhavam com tudo que tinham. Amém? E quando eles sacrificavam, eles não sacrificavam somente por eles, mas também por todo aquele povo idólatra que estava lá em Babilônia. Esse é um coração de um irmão que entendeu o que é a casa de Deus. Você se sacrifica até por aqueles irmãos que estão em cativeiro religioso. Então o Senhor vai trabalhando em você. Você vai crescendo na fé. Então você começa a ter discernimento do que é um sacrifício espiritual, do que é servir ao Senhor, do que é saber que realmente você precisa voltar para as veredas antigas, para voltar, para que Cristo precisa realmente estabelecer o seu testemunho em cada cidade. E o Espírito Santo tem trabalhado para isso e tem despertado irmãos em vários lugares, em várias casas, para que o testemunho de Cristo seja realmente estabelecido. Não num cativeiro, mas como casa espiritual. Não dependendo de um CNPJ, não dependendo de um nome, mas dependendo única e exclusivamente do nome.
o nome que é sobre todo nome. E veja que interessante. Se você disser assim para qualquer pessoa que perguntar para você, você se reúne aonde? Ah, que pergunta difícil, irmão. Por quê? Porque o nome de Jesus não é suficiente mais, irmão. O cativeiro está tão estabelecido que você está dentro de um cativeiro gigante. E você precisa explicar dentro desse cativeiro gigante que você se reúne somente em nome do Senhor Jesus, porque o nome dele é todo suficiente. Ah, mas lá vocês não têm. Não, lá tem tudo. Lá que tem tudo. Onde o nome do Senhor é guardado, lá você tem segurança. Onde Cristo é o centro das atenções, lá você tem realidade espiritual. Lá você tem irmãos que estão sendo transformados. Lá vocês têm irmãos que estão estabelecendo a palavra de Deus. Porque onde Cristo é o centro, ele é fiel para cumprir o que ele tem dito. E nós sim conseguimos transmitir esses sacrifícios na casa de Deus, não em cativeiros babilônicos. Amém, irmãos? Vamos orar, que o Senhor nos dê graça. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, para que possamos mudar de atitude, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor, e nós queremos ser conformados pela tua palavra, não por esse século, Senhor. Queremos transformar a nossa mente, Senhor, porque nós sabemos que nós precisamos de ti. Nós queremos realmente nos achegar perto, Senhor, dessa pedra que vive, Senhor. Muitas vezes rejeitadas pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Senhor. Que nós possamos realmente ser pedras que vivem, Senhor, para ser edificado casa espiritual. Nós não queremos estar em outro ambiente religioso, Senhor, mas nós queremos estar na tua casa, Senhor, porque nós sabemos que a tua casa, Senhor, é a verdade, que a tua casa é o baluarte da justiça, Senhor, o baluarte da verdade. E nós sabemos que somente na tua casa, Senhor, nós conseguimos sacerdotar, Senhor, ou seja, oferecer sacrifícios espirituais. E nós queremos, Senhor, oferecer o nosso corpo como igreja e os nossos corpos como irmãos, como sacrifício nessa noite, Senhor. Queremos deixar todos os nossos achismos, os nossos sofismas, Senhor, aquilo que nós pensamos, Senhor, a nossa idolatria, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos vença um pouquinho mais nessa noite, Senhor, para que nós possamos experimentar, Senhor, a perfeita vontade do Senhor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, realmente oferecer sacrifícios agradáveis a ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez, Senhor. Nos ajuda a compreender as coisas espirituais. Nós sabemos da necessidade que temos que o Senhor cresça no nosso meio, Senhor. E para isso nós precisamos diminuir, Senhor. Nos perdoa se muitas vezes somos irmãos muito grandes entre o teu povo, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a considerar os outros superiores a nós mesmos, Senhor. Nos dá um espírito de humildade e mansidão, Senhor, para que possamos realmente viver as verdades insondáveis que temos em Cristo Jesus e na tua casa, Senhor. Ajuda os nossos irmãos, Senhor, que estão em cativeiros religiosos, Senhor, que não conseguem se desprender, Senhor, das amarras malignas, Senhor. Ó, Senhor, das fortalezas na mente, Senhor. Coisas que às vezes aprendemos dos nossos pais, como Pedro vai falar na sua carta, Senhor, da vã maneira de crer que aprendemos dos nossos pais, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, transforma a nossa mente, Senhor, porque nós aprendemos que tudo vem de ti, Senhor. Nós aprendemos que o Senhor é o centro das nossas atenções, Senhor, que nós possamos viver assim, Senhor. Considerar o Senhor, considerar os irmãos, Senhor, entender o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor.
Entender que o culto não é para nós, Senhor, mas o culto é para Ti, Senhor. Entender que não viemos aqui buscar os nossos interesses, mas buscar o Teu interesse para as nossas vidas, Senhor. O que o Senhor quer, a maneira que o Senhor quer que nós nos movamos, Senhor. Nos ajuda a compreender que o Senhor está interessado na edificação da Tua casa, na edificação da Tua igreja, Senhor, e não nos nossos pequenos problemas, Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas debilidades diárias, Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas incertezas, Senhor. Nos ajuda a vencer essas coisas que têm nos afastado da Tua presença, Senhor, e da Tua casa, Senhor. Liberta as nossas mentes das amarras do diabo, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiramente livres, Senhor. Se é emocional, se é espiritual, se é por dependência financeira, Senhor, se é por qualquer outro tipo de coisa, nos dê um espírito de coragem, Senhor. Ó, Senhor, nos dê coragem espiritual, Senhor, para rompermos com todas as amarras do maligno, Senhor. Para que nós possamos entender, Senhor, que Cristo nos chamou para sermos livres, Senhor. E se o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres das amarras religiosas, Senhor. Que o Senhor possa realmente, Senhor, tirar tudo aquilo que não vem de Ti do nosso coração. E que todos nós juntos, possamos Te louvar, Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa vida, Senhor, como um sacrifício vivo, Senhor. Que nós possamos dedicar o nosso tempo para Ti, Senhor. Para a leitura da palavra, Senhor. Para a edificação dos irmãos. Para cada culto que participamos, Senhor. Que o Senhor receba esses sacrifícios, Senhor. Que eles tenham um aroma suave diante de Ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair nas amarras e nas astúcias do diabo, Senhor. Que nós possamos, com os irmãos, todos juntos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, Senhor. E nós aprendemos que somente na Tua casa nós alcançamos crescimento, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, Tua palavra.